o STF decidiu que maiores de 70 anos poderão afastar o regime de separação obrigatória de bens. Meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada especialista em direito das famílias e direito da mulher e aqui no YouTube eu democratizo o conhecimento. Então já se inscreve, já deixa o seu curtir aqui no vídeo que eu vou te explicar o que mudou de agora pra frente em relação ao casamento de pessoas com mais de 70 anos. Então, para que você entenda melhor essa situação, o Código Civil ele traz lá no seu artigo 1641 que maiores de 70 anos devem se casar obrigatoriamente sob o regime da separação total de bens. Mas essa previsão já tinha algumas possibilidades de flexibilização, digamos assim. Por exemplo, na súmula 377 do STF, nós tínhamos o quê? Que no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Ou seja, aquilo que adquiriu no casamento poderia ser partilhado. Mas, nestes casos, dependia do esforço comum do casal no ato de adquirir esses bens. E aí morava a grande diferença entre a comunhão parcial, por exemplo, em que se comunicam os bens adquiridos após o casamento, mas o esforço ele é presumido, ou seja, não importa se a esposa trabalhou e o marido não trabalhou, se o esposo trabalhou e a esposa não, se um dos dois só gastou e o outro só trabalhou, o esforço é comum, não importa por qual mão entra esse dinheiro. Já no caso da separação obrigatória, o que o STF tinha entendido? Ok, separação obrigatória de bens, mas se este casal se esforçou de forma conjunta para adquirir um bem, então este bem deverá ser partilhado, tá? E aqui, eu acredito que é interessante a gente fazer um pensamento social. Então, lá o Código Civil de 2002, parece que faz pouco tempo, mas já se passaram 20 anos. Então, o que a gente tinha de pessoas de 70 anos na época é muito diferente, obviamente, do que nós temos hoje. Então, hoje, se você para observar, grande parte dos nossos políticos são pessoas com mais de 70 anos. Pessoas com mais de 70 anos são chefes de empresas, são grandes CEOs, correm maratonas, treinam na academia. Então, a autonomia não pode ser privada a essas pessoas, né? Essa autonomia da vontade. Porque quando o legislador pensou na separação obrigatória, a gente percebe que existia um movimento de tentar proteger este idoso ou esta idosa de uma espécie de golpe, daquele, tô casando com um velho rico, tô casando com uma velha rica. Existia esse objetivo de proteger o patrimônio da pessoa idosa. Mas, com esta decisão do STF, existe então o objetivo de garantir à pessoa idosa a autonomia da vontade. Por quê? Um pouco discriminatório você, com 69 anos e 11 meses, poder escolher o seu regime de bens e a partir dos 70 não poder. E tendo em vista que em muitos casos essa pessoa de 70 anos ela faz e acontece na vida, né? Então agora, essa pessoa com mais de 70 anos, ela poderá se casar e poderá determinar um regime de bens diferente. Se ela não falar nada, tô lá me casando, não falei nada, será o regime da separação obrigatória. Agora, se ela manifestar essa vontade de se casar sobre um regime diferente, existirá essa possibilidade. Eu acredito que existirá esse movimento de apresentar para essa pessoa idosa a possibilidade de se casar sobre um regime diverso. Então não vai ser assim automático, sem ao menos perguntar. Isso aqui totalmente um palpite meu, a forma que eu acredito que acontecerá e nós vamos obviamente observar isso com o passar do tempo. Quem já está casado com mais de 70 anos poderá também alterar o seu regime de bens.
Obviamente que isso dependerá de uma autorização judicial, então um processo para alteração desse regime de bens. Aqueles que estão em união estável, sob o regime da separação total, também poderão alterar com uma escritura pública feita ali no cartório, tá? Isso tudo, para mim, demonstra uma crescente do pensamento de Estado mínimo em relação ao direito das famílias, o que traz também uma responsabilidade ainda maior aos que pretendem se casar. Então não caberá mais aquela situação, eu caso hoje com essa, hoje separo amanhã com aquela, porque é o regime da separação total de bens com todas elas, porque eu já passei dessa idade. Então caberá um planejamento matrimonial, caberá então essa responsabilidade de entender quais são os efeitos de cada regime de bens e o que se pretende para essas relações. Então, obviamente, tem o lado direitos, mil maravilhas, mas tem também a questão da responsabilidade no momento de escolher esse regime, né? Para muitos casos, essa escolha, esse cuidado vai recair ali sobre os familiares, né, que estarão acompanhando o caso. Cada um sabe o idoso que tem na sua casa, né? Obviamente, a autonomia que essa pessoa idosa tem, mas então temos esta possibilidade de que o maior de 70 anos escolha se casar sob um regime diverso daquele da separação total de bens. Temos aqui no canal um vídeo onde eu explico a importância do planejamento matrimonial e você poderá assisti-lo, tô deixando o card aqui em cima, para entender como o planejamento matrimonial será importante agora também para maiores de 70 anos que pretendem se casar. Se esse assunto ficou claro para você, se tirou as suas dúvidas, vou te pedir para deixar um comentário aqui embaixo e compartilhe também com uma amiga, não te custa nada e ajuda bastante o canal a chegar em outras mulheres, em outras famílias que precisam desse conhecimento. Um beijo para você e até o próximo vídeo.